Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, o MaluCast, e hoje eu estou muito feliz porque os retornos são grandes e bem gostosos, viu, Slenderito? Estou aqui de novo com o Slenderito. Essa é uma sequência da nossa jornada do Slenderito. Se você não viu, nem sabe quem é o Slenderito, não sabe nem do que eu estou falando, volta lá nos episódios anteriores, porque eles estão ótimos. E as pessoas estão entrando em contato comigo, viu, Slenderito? E através das minhas redes e até pessoalmente, aqueles que estão próximos, e muito entusiasmados com os temas que nós estamos falando, com o assunto, cheio de perguntas. Eu quero agradecer vocês e aproveitar, né? Se você gostou e se está sendo útil para você, manda lá para o seu amigo, que pode ser útil para ele também. E eu sei que é, porque 34 anos, gente, fazendo isso, então eu sei que é útil e eu sei que quando eu ensino alguém individualmente no consultório, ele replica esse ensinamento para a família e todo mundo se beneficia. Isso eu vivo há anos, então manda lá para o seu contato, para o seu amigo, para a sua rede, para que eles também possam usufruir desses conhecimentos. Como eu digo, conhecimentos úteis, que vão agregar coisas na sua vida. E nós vamos continuar aí na nossa jornada, Slenderito? Com certeza, e mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, é muito gostoso, né, poder continuar. E cada vez que a gente entra com mais um episódio, as pessoas estão comentando, como a senhora disse, estão pedindo mais, estão mandando perguntas e algumas até me cobrando pessoalmente, doutora. Foi, uma delas foi direto. Aliás, duas coisas foi direto a você. Uma é que eles gostam muito de você, Que bom. e o Slenderito, ele sempre me acompanhou, você sabe disso, só que antes de estar corporificado, né? Uhum. Ele fazia parte das minhas palestras, e uma das palestras mais recentes que eu dei foi numa empresa que eu trabalhei durante 8 anos e que eu fiz muitas amizades, e quando eu me desliguei, eu fiz palestras para todos os colaboradores, uma média de 350 funcionários, e o Slenderito estava presente nas minhas palestras, como sempre. Ela girou mais ou menos em torno da jornada. E foi muito engraçado que depois, andando pelos corredores do hospital, eles me perguntavam: doutor, e o Slenderito? Então o Slenderito, ele estava Já corporificado era ali na um mente das ser vivo na pessoas, mente já das era na pessoas. mente. Eu falava: tá lá se cuidando. Ele passava por outro: doutor, e o Slenderito, como que vai? Tá ótimo, tá se cuidando. É muito Que bom, gostoso. E gostoso isso. agora ele aí, corporificado, de fato, também está gerando a mesma empatia Que e a graça. mesma coisa. Eu te agradeço, Eu é que inclusive. sou gratidão pura por ter essa oportunidade como personagem, poder levar essa informação que é muito útil para todos, É, porque eu vivencio e como vivenciando isso, é mais fácil até de repassar essa informação para com as pessoas. certeza. E é muito gostoso porque todo mundo que tem entrado em contato tem falado: gente, eu me identifiquei tanto com aquela dor que você sentia. Eu até procurei o médico para ver se não tinha o mesmo problema. Graças ao bom Deus, não tinha. Então, É, mas assim, foi procurar foi ajuda, né? procurar. A gente está colocando uma situação de alertar e dar a oportunidade das pessoas entenderem que muitas vezes elas têm algo que elas vão deixando para depois, ficam É, procrastinando, como diz, né, deixa para depois, é. e aí quando vai procurar já era tarde o E vão resultado achar para o caminho você. aqui nas nossas Exatamente. conversas, Bem viu? isso. E o que me perguntaram muito foi da história da hipertensão, sabia? Ah, Me falaram muito aí, e se identificaram, né? Porque a hipertensão está aumentando demais, de fato. Hoje nós temos jovens hipertensos, né? E querem que você conte mais como é que foi aí a sua e vou falar, vivência com esses com jovens, esse eu diagnóstico. tinha 23 para 24 anos quando eu descobri isso, Ah, foi quando foi então. naquela minha fase, né, jogar futebol, aquela coisa lá todinha que eu já contei em outros podcasts que você pode assistir, e vou te falar, e teve uma outra situação em que foi a descoberta mesmo da minha hipertensão, eu nadando. Fui com a família para praia, tava lá aproveitando, né? O meu piazinho tava com acho que 2, 3 anos na época ainda, né? Eu agora já é um homenzão, homenzarrão. E aí ele na água, vamos nadar, pai, vamos nadar, vamos, vamos. Eu tinha acabado de tomar, acho que um suco, se eu não me engano, porque estava muito quente. E eu falei, vamos pra água, vamos, pai lá. Ele pegou a bola, joga a bola e a gente vai. E eu fui nadando, daqui a pouco ele jogou a bola longe e eu saí daquela remada quando eu senti que minha cabeça parecia um balão, doutora, meu pai amado. Foi um negócio assim que eu falei: "Nossa, o que que é isso? Alguma coisa não tá certa". Aí eu até pedi: "Socorro, filho, chama a mãe lá para me tirar daqui, porque eu não consigo".
Olha que E perigo, ela né? veio, eu estava recém-casado praticamente, então, assim, nessas coisas eu não costumava muito brincar de água, né, Sei. de perigo. E principalmente que tá com meu filho no rasinho ali, eu tive que nadar para buscar a bola, então eu fui. Quando eu voltei com a bola, vim meio que me arrastando com a bola e uma dor, uma dor, uma dor, uma pressão na cabeça que eu nunca tinha sentido na vida. E novo, diga-se de Uhum. passagem, Ué, novo, como a senhora falou, menino. 24, 25 anos. Nisso eu fui para a beira da praia e comecei a ficar pior. E Hum. a dor, um formigamento, uma coisa ruim. E eu falei pra mulher, pelo amor de Deus, chama o bombeiro porque eu não tô bem. Ela, para de fazer isso aí, deve ter sido porque você comeu no almoço em excesso, tá? Estômago cheio, deve Entrou ser na congestionado. Eu falei, água, não né? é uma dor que eu não tô sentindo, não tô conseguindo enxergar direito, era muito ruim. E eu comecei a ficar meio zonzo, né? E ela viu, daí ela notou que na minha expressão, no meu semblante, que eu não tava bem. Aí veio o bombeiro e tal, ele olhou, ele falou, olha, eu acho melhor levar ele pro hospital, ele não tá muito bem. Realmente ele não tá muito bem. Eu falei, não tô, eu preciso de ajuda. Só que eu não consigo ir. E quando eu Uhum. levantei, eu tonteei. E aí Sei. que foi que o bombeiro me ajudou. Aí minha esposa de um lado, tinha uns amigos que estavam ali junto com a gente também, ajudaram. Daí foram me levar até a viatura, o bombeiro acionou uma ambulância e foi pro hospital. Chega lá, exame daqui, exame de lá, tal, vamos aferir a pressão. Quando aferir a pressão, 18/5. Ai, que perigo. Não, o médico olhou pra minha cara e já falou assim, mas já? Vai, pegue lá. Aí, não sei qual foi o medicamento no dia lá que ele deu, nem lembro de momento, mas me aplicou uma injeção, pressão, baixou. Ótimo. Senti aquela pressão aliviar, né? A cabeça, Uhum. que parecia um balão, foi reduzindo. Parecia que as bolas do olho assim, ia pular pra fora. Muito ruim, uma sensação que eu não desejo pra ninguém, né? Uhum. E passado isso, ótimo, descoberto, minha pressão alta, mas vamos fazer exame, faz exame daqui, faz exame de lá e não descobre. Fui E pro para descobrir cardio. se era uma É, coisa transitória, né, ou não. daí o médico me fez as perguntas, uma delas foi assim: na família você tem alguém com problema Hipertenso. cardiológico? Eu falei, meu pai era cardiopata e a minha mãe é hipertensa e cardiopata, né? Daí ele, então, pode ser isso. Tá, vamos fazer o exame. Fez o exame do coração, fui pra esteira, fiz aquela montoeira de examezinho daqui, Aham. coloca sensor, corre, né? E É. vai respirar, o fega, toda aquela coisa lá da tia. Coração redondo. Uhum. E aí? Toma medicamento. Todo dia para controlar. A Todo pressão dia se para controlar. manteve alta. Aí a pressão, não, tava maravilhosa a pressão. Todo dia. Se não era 17, era 18. Se não era 18, era 17. Tava maravilha. Ela se mantinha sempre no nível. Sempre No nível além equilibrada. daquilo que eu queria. Eu não sabia o que ia fazer mais da vida, né? E até que eu descobri, né, as técnicas Slender. As coisas que realmente poderiam transformar minha vida. Mas até aí foi uma jornada dura, doutor. E ela reverteu. É isso que o pessoal perguntava muito, né, Uhum. relembrando um pouco o que eu falei, porque eles continuaram Ótimo. perguntando, é que você então não foi descoberto nenhuma causa Até hoje. orgânica para a pressão, e ela entrou no grupo da pressão da Uhum. hipertensão essencial, né. Essencial é quando você não tem uma causa definida, que é mais de 95%, se eu não me engano, das hipertensões e hoje em dia você era jovem e isso está acontecendo ainda. A gente se surpreende muito com jovens já com hipertensão, e essa hipertensão essencial, ela é a que mais precisa desse tratamento, dessas condutas, porque ela é totalmente reversível, Mas eu só né. fui descobrir isso com a senhora, né? O Não, que que pois era é, esse tipo, porque até o meu próprio médico nunca me falou sobre essa que hipertensão existe o essencial. essencial, né, Como porque como é assim? um termo mais técnico, às vezes nem Uhum. comenta, né, só fala que está tudo bem em outros aspectos, e esse é o símbolo mais claro do sinal de alerta. O organismo está avisando, está gritando, na verdade, né. Eu falo que o mal da gente é não dar ouvidos para o Uhum. organismo. Ele está gritando, e se você nessa hora faz o que posteriormente você fez, né, buscar a causa raiz, que aí é o equilíbrio do sangue. Eles gostaram quando eu expliquei isso, né, que você tem que distribuir o sangue equilibradamente nos vasos internos e nos vasos superficiais. E isso ele não se distribui automaticamente. Você pode ter situações que você vai contra o, o andar normal das coisas. Por exemplo, má digestão, alimentos pesados, quando um alimento demora para digerir,
Sabia que um bacon demora de 12 horas para digerir, mais ou menos? Ai, eu adorava. É impossível falar o contrário. Eu amava. Então, Eu ainda sinto falta. Eu sinto o cheirinho e falo: "Não posso, não fala posso, não isso posso, não não. posso, não Depois, posso, não posso". depois vocês, meninos, vocês na edição corta essa frase que ele sente falta, tá bom? Não, não corta não, deixa aí, Ó, doutor. você faz de Eu conta só que não sinto falta, escutou mas não isso. como. Fecha os ouvidos, faz de conta que você não escutou isso. Não, mas Ai, ai. aí entra, vou fazendo um parênteses, naquilo que eu sempre falo: o acerto tem que ser rotina e o erro tem que ser exceção. Tem erros que são imperdoáveis. Esses nós não vamos cometer nunca. Uhum. Esse é o certo. Mas tem outros erros que você pode se permitir periodicamente ou eventualmente, vou falar a palavra eventual, que é mais certa, né? Porque a vida é de equilíbrio. Então, não é que uma vez você não vai comer uma feijoada, por mais pesada que ela seja, você sabe que ela vai ser indigesta. Então, o que eu falo para os meus pacientes é isso: se você hoje é o dia da sua feijoada, hoje não, hoje é quinta-feira, não é dia de feijoada, mas naquele dia você já faz um de jejum mais leve, tome a sua aguinha com limão logo em jejum, talvez tome um iogurte ou como uma fruta para já se preparar para a sobrecarga que vem. E posterior à feijoada, você continue numa dieta, talvez até uma dieta líquida. Então, isso é o equilíbrio. Agora, o que acontece? Feijoada com frequência, precedida por um alimento pesado, depois também jantar tarde, bebida misturada, então aí complica, não é? Fica Então difícil manter um o organismo seu saudável a assim, sua né. saudade do bacon está perdoada, baseado nesse princípio do equilíbrio. É só saudade, gente. Mas eu sei o quanto isso me beneficiou em não fazer mais. Com É. certeza. Mas aí a curiosidade, mais do que a curiosidade, o interesse de quem está nos ouvindo é justamente essa redistribuição do sangue, eles acharam muito interessante. E voltando, um alimento indigesto, uma refeição pesada, aí fica mais fácil a gente entender. Ela sequestra sangue para o sistema digestivo, não é bem lógico isso? É o Uhum. sangue que Sim. metaboliza tudo, ele que leva as enzimas, ele que leva os nutrientes para os seus devidos lugares, né? Ele é uma estrada que carrega para todo lado o que precisa. Então, o fluxo de sangue é deslocado para o sistema digestivo. Ele sai de algum lugar, ele sai da superfície, que é uma área menos vital. E essa sobrecarga de sangue no mesmo espaço aumenta a pressão. Agora, se você mantém isso continuamente, você vai agredindo a parede dos vasos, entendeu? Então, ele Uhum. começa a ter lesão, as placas de gordura vão se depositar naquelas lesões, porque enquanto a parede é íntegra, ela, Tá vamos, lisa, né. ela é lisa, vamos, Uhum. vamos imaginar dessa maneira, então é como se a gordura não aderisse ali, ela segue o seu Sim. caminho. Se ela tem uma lesão, ela gruda e vão formar as famosas placas de ateroma. Então, tudo é um processo, né? Nada ocorre de uma hora para outra, e o mais fantástico é que são processos que podem sofrer a nossa intervenção. Não são processos automáticos e fora da nossa capacidade de Tem gente que atuar. fala que é reversível, é irreversível. Não, chegou ali, não vai voltar mais. Como não? A gente Volta. cuidando do nosso corpo, Sempre volta, claro sempre que tem volta. benefício, né? Por exemplo, quantos pacientes gravemente que eu já atendi, isso até é importante falar, de novo, às vezes a pessoa está aí assistindo e fala: "Ah, mas a doutora só fala em saúde, em reequilíbrio, eu estou aqui com o meu diagnóstico de uma doença talvez crônica, degenerativa já, uma doença neurológica, para mim isso não tem mais o que fazer, né?" E ao contrário, porque às vezes a pessoa atribui tudo que ela sente àquela doença. Então, vamos dizer que ele tenha a própria fibromialgia, que Uhum. você citou no episódio anterior, vamos tomar. Eu tenho o diagnóstico de fibromialgia. Então, se você está de mau humor, é por causa da fibromialgia. Se você não dormiu bem, é da fibromialgia. Se a comida não digeriu bem, é da fibromialgia. Você acaba atribuindo tudo àquele Uhum. diagnóstico e não é, pelo contrário, né, essas alterações são outros sinais de Sim. alerta. Então sempre tem o que fazer no sentido de reequilibrar, equilíbrios ele é possível em todas as situações. Você pode ter a sua uma doença, vamos falar uma doença genética, uma síndrome, está ali, essa é irreversível, ela é genética. Mas se você tem a mesma doença, a mesma síndrome, com o seu sistema digestivo em ordem, com a temperatura interna e externa equilibrada, com o organismo alcalino, é outra vida. Olha, eu já atendi muita criança, já acompanhei, por exemplo, com síndrome de Down, que
que tem uma vida, o desempenho, o desenvolvimento organicamente dessa criança nem se compara com as outras crianças com a mesma síndrome que não têm acompanhamento. O autismo é outra coisa, né? E talvez uma hora eu fale especificamente nesse tema. O autista, por exemplo, ele é uma das características é a seletividade alimentar, não sei se você sabe. O transtorno, agora a gente fala transtorno do espectro autista, né, TEA? O meu mais novo é autista, como a gente fala, né? Na medicina diz, ele é grau 1, né? Mas ele Certo. tem muito disso. Então o transtorno alimentar, e a mãe chega, tudo que eu pergunto, fala assim: não, ele não come porque Uhum. seletividade. Vai colocar na boca, não quero, olha a É. textura, não Então, gostei. o É que tudo eu assim. vejo na prática, né? Eu me baseio muito no que eu assisto, não é um nem dois, são Uhum. milhares. Então, isso te dá um respaldo para ter convicção de que é efetiva essa mudança. Então, eu falo muito para as mães o seguinte: criança só come quando tem fome. Criança não é adulto. Eu falo, adulto come até vomitando. É verdade. Adulto come pelo cérebro, adulto come por educação. Eu já almocei, você me convida para um evento e tem comida, E se for por bom ainda. educação eu aceito, né. A gente come por disciplina, você não está com fome, mas é hora de comer, você está no trabalho, o refeitório está lá, você vai e come. A gente deixa de comer mesmo com fome porque está com pressa, Uhum. então quem comanda o adulto é o cérebro, tá. A criança não. A criança precisa do reflexo da fome para comer. Acontece que esse reflexo só vem se o sistema digestivo estiver vazio. Não é incrível isso? Então, o vazio não é só o estômago, o intestino também. A maioria dessas crianças tem intestino preso. Então, o intestino está cheio de fezes. Eu falo para as mães assim: o Uhum. cérebro fica de olho em tudo, ele está monitorando. Então, ele vê o intestino cheio de fezes, ele fala assim: não come, não, está cheio aí. Ele desliga o botão da fome da criança. Acontece que a criança com fome come o que tem, criança sem fome come o que quer. Hum. Comer o que quer é o seletivo, não é? Então, muito da seletividade da criança não tem nada a ver com a seletividade propriamente dita. É por outros aspectos. Quando você ativa o intestino dessa criança e quando você respeita horários, porque o que acontece quando a criança é seletiva? Ela come, ela praticamente não aceita nada. A mãe se permite dar qualquer coisa. Isso eu vejo direto, estou falando o que eu assisto. Então a mãe fala: "Ai, doutor, eu dou, porque é melhor comer isso do que não comer nada". Aí eu falo: "Engano, é melhor não comer nada", porque eu uso a frase veneno muito, né. Aí eu falo assim, porque veneno, eh, Não se dá de pouquinho, veneno porque não tira mata. aos poucos, né? Não se tira aos poucos, né? Eu falo assim: "Não comer não mata, mas veneno mata". Mata. Então é melhor não dar, porque vamos equilibrar o Uhum. organismo, lógico, não é uma fala jogada, é um tratamento, Sim. mas nós vamos esperar, e não é demorado, é rápido, e você tem que ter em casa o que é útil, porque a hora que a fome vem, isso serve para gente, não é, Slenderito? É, E sempre. eu sigo isso, eu não compro o que eu sei que faz mal, porque eu A falo gente que vai aprendendo a fazer essa nós seleção, né? somos tão sem vergonhas, que na hora da pressa, da fome, da preguiça, se tiver na sua frente, você come. Então o melhor, eu falo que o momento de você produzir saúde ou não, é na hora da compra, é na hora do supermercado, né. Se você abastece a sua casa, estou falando aí para você, estou olhando aí para você. Se você abastece a sua casa com coisas saudáveis, você não tem por onde correr. Você chega em casa, está na sua geladeira o iogurte, o mel, a aveia, a fruta, né, você tem que se virar com aquilo. Agora se você chega, tem lá um fast food ali bem disponível, realmente na hora da pressa, da Prático. preguiça e da fome, É o prático. você acaba fazendo. Então são sempre as escolhas, né, é escolher direito na hora da compra. Mas eu vou falar, doutora, não é fácil, né? Mas também não é difícil. Tem que querer. A pessoa tem que gostar de si mesmo e entender que essas mudanças elas são feitas para benefício do seu corpo, da sua alma, da sua vida. Eu entendi isso e hoje eu posso falar para você olhando nos olhos. Essas pequenas mudanças são pequenas, não são radicais não. Tá? Muitas vezes fala assim, radical, vou cortar, vou dar. Não, não é.
Você não nasceu comendo e bebendo todas essas coisas que você come hoje. Com o tempo, você foi colocando isso na sua dieta. Você foi absorvendo o que os outros te ofereciam e você achava que era bom, mas só que não fazia bem para você. Então, é uma questão de você olhar para isso e falar: É, eu posso mudar. Eu posso me claro. acostumar com um paladar diferente. Porque eu fiz E isso o a vida paladar inteira. muda, por isso que tem que Né? ser um processo completo, né. Muda, muda. Quando O você açúcar. alcaliniza o seu sangue, o açúcar É é o um exemplo açúcar. grande. Se você não toma. Tem gente que fala do café, né? Café com açúcar. Ah, eu não consigo tomar café sem açúcar. É, você Simples. vicia as Aham. papilas gustativas a sentirem a coisa doce. Não, e Então outra. quando você tira o doce, fica E intolerável. para de comprar café que não é bom, né? Se comprar um café bom, você vai pagar um pouco mais caro. Tirou do açúcar, não tirou? Então, coloca para um café melhor. E você vai ver que a É. diferença vai ser gritante no seu próprio organismo. É, com certeza. Sabe que uma queixa muito ali dos retornos, né, de quem assistiu os outros episódios, é sobre dor, né? A dor também é uma coisa que tem aumentado muito, porque ela é resultado de uma inflamação. É engraçado falar inflamação crônica, porque inflamação, a princípio, é uma coisa aguda. Mas eu falo, então, inflamação perene, o organismo rotineiramente, constantemente inflamado, um dos sintomas da inflamação é a dor. E o cansaço. É outra coisa, né. Porque uma coisa leva a outra. O O cansaço. organismo ácido, ele se desgasta mais, é como se ele tivesse em luta constante. Então a energia que poderia ser canalizada para a vitalidade, ela está sendo gasta ali para reequilibrar o organismo, Que né. interessante isso. Eu A questão do cansaço, doutora, tem até uma história de um amigo que vivia assim, sempre é bom porque como a gente convive com muita gente, cada um tem o seu jeito de ser, né? é, E esse meu amigo especial, eu vou falar o nome dele porque ele gosta, ele conta as histórias dele ele não das liga. mudanças. Não, ele não, é o Carlinhos. O Carlinhos estudou comigo, acho que da quarta e na quinta série. E depois a gente se encontrou mais velho já. Sei. Até uma semana depois do fato da praia lá da pressão, eu acabei encontrando com ele porque ele virou enfermeiro e radiologista, Ah, né, no legal. mesmo hospital. E fomos para caminhos diferentes, mas ele contando que ele teve uma época que muito jovem sentia muito cansaço. Muito, muito, muito cansaço, muito cansaço. E ele só foi entender quando eu passei a contar para ele também sobre o método Slender, ele começou a buscar e pesquisar sobre, e aí ele foi entender essa questão do cansaço, por que que ele vivia com tanta estafa. É. Acordava, estava cansado. Não, dormia a noite inteira, mas eu estou cansado. Né? E hoje as gerações estão Não, cansadas, hoje né. já nasce, né? Fala que assim, a criança já nasce cansada, né? É, O jovem aquela já nasce cansado. aquela vitalidade de gerações Não tem mais. anteriores à qual eu pertenço, que você não tinha parada, né, você levantava cedo e já estava hoje você vê os adolescentes cansados realmente. Quando, doutora, deixa eu voltar um pouquinho mais, bem rapidinho. Num dos nossos episódios, a senhora comentou que a senhora ia dormir às 7 da noite e acordava Isso. às 7 da manhã. E não era porque iam 5, lhe acordar, 5, e não é porque iam lhe 5 da acordar, que a manhã. senhora aproveitava o dia, É, para vivia isso, aproveitar né? o dia, já acordava com energia, né. Hoje, É. se eu conseguir ver o meu filho, que é uma dificuldade, às vezes a gente tem que ir lá e desligar as coisas e falar, vai Tem. dormir, é hora de dormir. Então eu não deixo passar das 10, porque já é tarde, Uhum. mas pelo Lembra que a gente comum, falou do hormônio GH, exatamente, né. então, pelo comum, né, diga-se de passagem da vida do cotidiano hoje, ele acaba indo, mas eu tento o mais cedo possível colocar ele na cama. Por quê? Porque ele está na fase de crescimento. O meu mais novo está É, com 9 anos agora, então ele ainda está se desenvolvendo. E entendendo o método Slender, eu sei que ele tem que dormir cedo tem. para que ele possa crescer. É o período dele, né? E regenerar as Então, células, e né, para porque não o acordar GH, cansado. exato, o GH não é só para ganhar estatura, né, ele é um regenerador celular, ele é um rejuvenescedor. E para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, né, foi Assista. falado sobre isso, assista lá, mas já vou te ajudar aí, o GH é um hormônio regenerador celular que é secretado a partir das 10 da noite, com pico à meia-noite, e depois cai a secreção. Ou seja, se estiver dormindo, essa é a grande questão, Profundamente. profundamente. Uma criança, para estar dormindo profundamente às 10, tem que dormir 9h30 no máximo, né? No, E no, criar um ambiente favorável, silêncio, luz apagada. Então, são detalhes que fazem toda a diferença, e por isso que a gente vê que a medicina evoluiu tanto, porque é uma evolução fascinante, né, em termos de tecnologia, de equipamentos, de métodos diagnósticos. Mas você já reparou que, com tudo isso,
as pessoas estão cada vez mais E doentes, mais cansados. e não é porque fez antes não fazia diagnóstico, agora faz, não. É mais doentes e precocemente mais doentes, e o cansaço, né, e esse cansaço é o sinal de alerta, né, é um grande sinal de alerta avisando que tem uma má nutrição celular, esse é o ponto. Do jeito que Olha a aí. acidez é da alergia e é da fibromialgia, que você passou por Uhum. ela, esse cansaço é má nutrição celular, sabe? Vou repetir a palavra da doutora. O cansaço é má nutrição celular. Aí você deve estar se perguntando, mas é porque eu não estou comendo bem? É, eu não estou Explica lá, comendo, doutora. né, estou passando fome, não. E intoxicação, e uma coisa está ligada à outra. Então, as toxinas que vêm de fora, seja pela alimentação, seja o ar que respira, a água, seja até pelos pensamentos, né? Elas vão impregnando nos órgãos e nos tecidos, no sistema nervoso, alteram a secreção hormonal, e as células mal nutridas são 75 a 100 trilhões de células cada um de nós. Já imaginou Nossa! isso? Todas precisando ser alimentadas. E a gente é que fornece esse alimento. Isso daí, só saber disso já dá uma responsabilidade muito É grande. A verdade. pessoa que é você que é o responsável por alimentar as suas. Pensa se você tivesse aí uma criação de 100 trilhões de serzinhos tendo que alimentar. E esse alimento vem da comida propriamente dita, né? E do ar que você respira, dos pensamentos que você tem, do ambiente que você frequenta. E hoje em dia, como tudo isso está alterado, as células vão ficando subnutridas. E elas se dividem. A mágica do organismo é isso: é que as células estão em constante divisão celular. Uma célula gera duas, essas duas vão dar origem a quatro, quatro vira oito, e vão morrendo células velhas e nascendo células novas. Então, não seria para a gente pensar assim que a juventude é perene, né? É Porque se vão verdade. nascendo células novas, mas cada geração de célula, para nascer, crescer, se desenvolver e desempenhar a função adequadamente, ela tem que ser bem nutrida, ela tem que receber os nutrientes que ela precisa. Agora entendi o porquê que talvez o Carlinhos não esteja, né, tão apto. Primeiro, todos os dias, faz como que é? 24%. Eu sei que ele às vezes passa 3 dias dentro do hospital na radiologia. É, Né? Dorme lá 2, 3 horinhas, volta, vai não toma atender, sol, alguém quebrou a perna, ou quebrou o dedo, né? Não toma sol, fica lá dentro daquela salinha fechada. deve Aí alimentar volta. mal. Aham, não, alimentar mal é apelido, né? Porque ele fala, a comida lá no hospital, sabe como é que é, né? É aquela comida do hospital, né? Então, assim, É. tem hospital que serve uma comida que você vai falar, oh, que gostoso, tem sabor, né? Tem outras que você sabe que vai ser sonso. E como ele pula de hospital para hospital, trabalha muito em hospital público, então provavelmente ele não deve se alimentar muito bem. Uhum, Aí não dorme muito bem, não come muito bem, vive cansado, vive estressado, má nutrição celular, óbvia, com né? certeza. Então, só que alguém tem que explicar para ele. E eu tenho certeza. Carlinhos, eu, sem dúvida alguma, você vai estar assistindo esse podcast, porque eu vou ter falado para você, assista aquele episódio que eu falei de você. Se cuida mais, velho. Se cuida mais. Siga o método Slender. Vai por mim. Muito bom. E o recado principal desse nosso episódio é justamente chamar atenção para essa fase. Para quem pegou agora já o terceiro capítulo e ainda não assistiu os outros, essa é a fase dos sinais de alerta. É a fase que eu acho mais importante, e repetindo o que eu falei da outra vez, mais de 60% das pessoas na fase produtiva estão na idade produtiva, estão nessa fase. E isso compromete demais a disposição, a vitalidade, a rapidez de raciocínio, a criatividade, e impacta a vida da pessoa como um todo. É por isso que eu disse lá no nosso primeiro capítulo, episódio, que o fio da meada para a saúde plena, na minha vivência, é o equilíbrio físico. Porque uma pessoa fisicamente equilibrada, ela vai ter o seu aspecto emocional melhora, né? O humor melhora, a paciência melhora, a alegria, a disposição. Isso impacta na vida profissional, impacta na vida familiar, na vida financeira, né? Na sociedade, porque eu sinto que o mundo prefere pessoas saudáveis.
não é? Porque o mundo anda mais fácil com Uma pessoa pessoas saudável no mundo saudáveis. soma, multiplica, divide, faz as coisas acontecerem, né? Exato. E uma pessoa não saudável, ela faz o quê? Normalmente tá parada, trazendo coisa ruim, as pessoas É, estão olhando para ela cabeça baixa, é o né? descer da escada. Você olha para a pessoa e fala assim: "E aí, tá tudo bem com você?" "Ah, não, tô com dor." É, "Ah, não, tô com dor." Você não vai querer ficar do lado de uma pessoa que tá o tempo todo reclamando: "Tô com não. dor. Ai, que dói minha E barriga. ainda que Ai, meu você braço." fique, afeta de uma maneira geral Afeta, e a absorve. produção dela é menor, O né? ser humano é esponjinha, né, doutora? Ele É. absorve as coisas em volta. A gente absorve visualmente, audível, tudo a gente absorve. E alegria é contagiante Muito. também. Então, a pessoa saudável, com uma energia boa, isso traz um ambiente, torna um Diferencia. ambiente mais Aham. agradável, né? Diferencia. Então, é essa mensagem que fica hoje para os nossos ouvintes aí. Preste atenção no seu organismo, diz lá para mim se você já tem algum sinal de alerta, tem algum sinal de alerta que está te preocupando, quer que eu fale no próximo capítulo sobre ele, deixa lá seu recado, que eu vou fazer um podcast especial para você, para explicar o seu sinal de alerta e para te ajudar a sair dele. Preste atenção no seu organismo, ele fala com você e atenda às solicitações dele. Fique ligado aqui, cada dia é um ensinamento novo, né? É uma Maravilhoso. dica nova. Até a próxima. Beijo no coração para vocês e a dica que eu já dei lá no anterior. Gostou? Aprendeu hoje? Conheceu um pouco mais? Compartilha, divide com as pessoas, copia o link, vai lá, faz essa forcinha, ajude quem precisa e nos ajude a continuar informando você e trazendo cultura e, é claro, muita informação útil para a sua vida. Doutora, mais uma vez, obrigado. E eu que agradeço. E ó, você que está nos ouvindo aí, compartilha. Beijo!